Olá, chefinhas! Olá, galera! Tudo bem com vocês? Bora para mais uma videoaula aqui no ateliê que é Amigurumi. É um tutorial daquela coleção que a gente estava fazendo do BT21 ou BT21. Eu ainda estou aprendendo a falar. E hoje o personagem da vez é esse aqui, ó. É o Cookie. Tá vendo? É o coelhinho. Tá na hora de fazer ele aqui, ó. Tá vendo? A gente já fez o Time, que é o cachorrinho, o Koya, que é o koala, aquele coraçãozinho, que é o Tatá, e a gente fez também o Chope, que é o Cookie. Vou mostrar aqui pra vocês eles, pra vocês verem. Ó, o Time, né, que já tem o tutorial aí, o Koya, que é o koalinha, lindinho, deixa eu pôr você pra cá. O Choque, né, que é o biscoitinho, e o Tatá, que é o coraçãozinho. E agora, hoje, é a vez do nosso coelhinho. Gente, vocês ignorem esse cachorro latindo, porque foi só eu abrir a câmera e começou essa palhaçada, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai tentar diminuir aqui o som dele, mas vocês não vão ignorar daí. Então, hoje aqui é o Cookie, o coelhinho. E ele é muito lindinho, ele é feito todo no rosa, tem uns detalhezinhos aqui amarelo e preto, um detalhezinho aqui na bochecha, né? Mas ele é super facinho e super rapidinho de fazer. Então, bora lá, se você quer fazer todos os personagens, dá uma olhada nos outros vídeos aí, daqueles personagens que eu já mostrei pra vocês, que tá disponível lá no canal da que é Amigurumi. É só você dar uma olhadinha e fazer todos eles, que eu aposto que você vai amar fazer eles. Eles são super rapidinhos de fazer, são super fáceis de fazer. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a lista de materiais que a gente vai utilizar no Cookie, no coelhinho. Então, eu vou deixar ele aqui de lado, vou botar ele de novo. Então, a gente vai usar a linha rosa, né? Eu estou usando a rosa chiclete, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A 31, ó, chiclete. Eu achei ele melhor, mais parecido na cor dele. Ele tava assim fora do novelo, porque eu resolvi puxar esse fio de fora aqui. Mas eu coloco a cor aqui dentro, o número da cor aqui dentro, pra mim não perder. A rosa a gente vai utilizar. A gente vai usar também para os detalhes a amarelo, que é tipo um amarelinho, um creme, ó. Literalmente creme 11 e 12, a cor da linha, que é só pro detalhe aqui da orelhinha e do bracinho, tá? Vou deixar ele aqui, fica mais fácil. Então, a rosa, a amarela, eu vou utilizar também um pedacinho de linha preta, tá vendo? Pra fazer a sobrancelha, né? A boquinha aqui, a gente vai até fazer essa boquinha melhorzinha aqui. Vou utilizar um pedacinho dessa linha aqui roxa, essa daqui é alfazema, mas pode ser até qualquer outra cor, assim, para fazer esse detalhezinho aqui da bochecha. Pode ser vermelho, pode ser um rosa mais escuro, tá? E eu prefiro fazer nessa cor aqui, mas aí fica a seu critério fazer a cor que você quiser, tá bom? Olhos de segurança, com trava de segurança, ó, número 9. Tá? Olhos com trava de segurança número 9. Tô utilizando esse daqui. Eu vou utilizar esse focinho aqui, ó. Que ele é já pronto, né? Se você quiser comprar também, ele é com trava também, ó. Mas se você não tiver aí, você pode estar fazendo igual eu fiz nesse daqui. Tá vendo que é bordadinho? Vou ensinar os dois jeitos. Tanto de colocar, né, o focinho com a trava, quanto o bordadinho, tá bom? Marcador, se você não tiver, pode marcar com a linha mesmo. Tesoura, cola de silicone, pra gente poder estar colando algumas pecinhas aqui. A agulha, né, gente? A agulha aqui é importante também. Eu tô utilizando a 2,5. Mas como eu falei pra vocês,
sempre falo aqui no vídeo, vocês podem estar utilizando a agulha do tamanho que vocês preferirem, de acordo com o fio também que vocês estão utilizando. Como eu utilizo o fio amigurumi, eu uso sempre a minha agulha 2,5, porque ela é mais apropriada para esse tipo de fio. Se você estiver, por exemplo, usando um fio soft, a agulha melhor para utilizar ele é a 3, tá? Mas aí vai de acordo com vocês. O que vai mudar? É só o tamanho mesmo do amigurumi. Diferencia pouca coisa o tamanho dele, tá bom? Então, a agulha de tapeceiro, vem? A agulha de tapeceiro para a gente fazer os arremates das peças, certo? Eu utilizo a fibra também, né? O enchimento, pra gente poder dar forma ao nosso bichinho, a fibra. Estou aqui com um pouquinho, a gente utiliza a fibra. Eu utilizo para colocar o enchimento essas pinças aqui, ó. Essa daqui para me ajudar a acomodar o enchimento dentro da peça. E essa daqui para os fiozinhos que ficam, né? Que eu utilizo para empurrar eles assim para dentro. É fácil. Se você não tiver, não tem problema, tá? Isso daqui é opcional. Eu utilizo para que fica mais fácil, facilita o meu trabalho. Mas se você não tiver, pode ser colocado o enchimento. Você pode colocar, por exemplo, com um palitinho, ó, de churrasco. Eu cortei aqui fica mais fácil de acomodar. Um lápis, qualquer coisinha assim que você consiga utilizar para estar colocando o enchimento, tá? Então, não é obrigatório ter essas peças aqui. E é isso. O material em geral é esse. Se eu esqueci alguma coisinha, eu vou estar deixando a lista de materiais aqui na descrição do vídeo. É só dar uma conferida lá que vai estar todo o material lá. Então, sem enrolação, bora pro vídeo fazer essa videoaula desse coelhinho lindo e charmoso aqui do Bichichua. Bora lá então. Então, galera, vamos lá começar. E antes de mais nada, eu esqueci de um dos materiais. Esse daqui é importantíssimo você ter, tá? Se você não tiver, eles são super baratinhos, providencia, porque é muito importante vocês terem esse material aqui, que são os alfinetes. Para que os alfinetes? Para a gente prender as peças antes da costura. Por exemplo, o bracinho, vou mostrar aqui nesse que tá pronto. Eu sempre coloco 1 a 2 alfinetes aqui no bracinho, para eu poder costurar e não sair do lugar. Na orelhinha, por exemplo, que é uma peça um pouquinho difícil, né? A gente coloca os alfinetes aqui. Então, alfinetes são importantíssimos ter, né? Pra gente poder estar fazendo o nosso trabalho aqui. Eu tenho esses 2 tamanhos, mas você pode ter só esse daqui que já ajuda bastante. Tá bom? Então, vamos lá começar. Eu vou falar para vocês não esquecerem, né? Porque às vezes tá lá na descrição do vídeo, mas se eu não comentei aqui, às vezes vocês acabam esquecendo. Então, a gente vai começar o nosso coelhinho pelas perninhas dele, tá? A gente vai começar pelas perninhas, e aí a gente vai subir o corpinho. E aí depois a gente faz a cabeça, a orelhinha e os bracinhos. Porque os bracinhos, eles são costurados depois na peça e a orelhinha também depois na cabeça. Então a gente vai começar aqui pelas perninhas, tá? Então a gente inicia nosso trabalho fazendo um anel mágico. Um anel mágico. E 6 pontos nesse anel mágico, tá? Então a gente vem aqui e a gente coloca 6 pontos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontinhos aqui no mágico. Venho aqui no meu anel, puxo para fechar. E essa foi a minha primeira volta. 6 pontos no anel mágico. Agora na segunda volta, eu venho aqui e eu vou fazer 6 aumentos, tá? 6 aumentos em toda a volta, que quer dizer 2 pontos em cada ponto de base. Por exemplo, aqui ó, no primeiro ponto, eu já vou colocar 2 pontos. Eu vou fazer o meu primeiro, já vou marcar, né? E já vou no mesmo lugar, ó. No mesmo lugar eu vou fazer 2 pontos, que é um aumento aqui, tá?
Então, eu vou fazer aqui 2, no próximo 2, mais 2 pontos, né? No próximo 2, e a gente já tá com 6 pontos aqui. No próximo, mais 2, no próximo, mais 2, 10, que aqui vai fazer 10 pontos. E no último aqui, ó, mais 2 pontinhos juntos, tá? Que aí faz 12 pontos. Eu vou puxar aqui um pouquinho, tá vendo? Então, a primeira volta, 6 pontos no anel mágico, na segunda, 6 aumentos, ficando com 12 pontos nessa volta. A gente puxa um pouquinho mais o anel aqui para fechar, certo? E agora a gente vai para a terceira volta, que a gente vai aumentar só um pouquinho, porque a perninha dele não é muito grande, né? Não é um amigurumi muito grande, ele é um pocketzinho. Então, a gente vai fazer só uma carreira de aumentos aqui. Então, a terceira volta vai ser um ponto. Tiro meu anel mágico aqui e vou colocar um ponto nesse primeiro. Aí eu volto o meu marcador e no próximo ponto aqui, ó, vou fazer um aumento, certo? Então, eu vou fazer um ponto e um aumento em toda a minha volta. E eu vou finalizar a minha volta com 18 pontos. A volta anterior, a volta 2, a gente fez 6 aumentos, então a gente terminou com 12. A primeira volta a gente fez 6 pontos, a segunda 6 aumentos, finalizando com 12 pontos. E essa terceira a gente vai fazer um ponto e um aumento, terminando com 18 pontos. Eu vou fazer a minha e já volto para mostrar para vocês. Voltei aqui, galera, chefinhas. Eu tenho o costume de chamar, né, geralmente quem eu sigo de chefinhas. Então, se eu falar assim, não se importem, tá? Que é a maneira que eu tenho de chamar vocês assim. Voltei aqui com a minha terceira volta, com 18 pontos, tá vendo? 18 pontos aqui nessa carreira, né? Terceira carreira. E agora, o que a gente vai fazer? Eu geralmente tiro meu marcador que fica mais fácil para mim, tá? A gente vai fazer a carreira de número 4, 5 e 6 com ponto baixo em toda a volta. Então, como são carreiras é uma peça pequena, para mim não ficar colocando e tirando o marcador, eu faço assim. Eu faço o meu primeiro ponto aqui, esse fiozinho aqui do anel mágico, no primeiro ponto que eu fiz aqui, eu já venho, no primeiro ponto aqui, eu já venho e puxo ele aqui para marcar o início da minha carreira, tá vendo? E já deixo ele aqui, ó, como meu primeiro pontinho. É da mesma cor e tudo, mas dá para entender, para mim não ter que ficar tirando e colocando o marcador. Mas se você se perder ainda, você pode ficar tirando e colocando o marcador, tá? Não tem problema nenhum. Porque agora a gente vai fazer ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição em toda a volta, tá? Então aqui, ó, 2, 3, 4, 5, e assim vou fazendo por toda a minha volta. 6, 7, 8, 9, 10, fazer essa volta com vocês, 11, 12, 13, 15, 14, 15, 16, 17 e, ó, tá vendo? Deu certinho, 18, certo? Essa volta foi a minha volta de número 4, ele começa a virar já, tá vendo? E agora eu vou fazer a volta de número 5 e 6, mais 2 voltas de ponto sobre ponto. Eu vou fazer e volto para mostrar para vocês como que ficou. Eu vou fazer e já volto. Bom, galera, voltei aqui, ó, terminei as minhas 3 voltas, né, a 4, 5 e 6, 4, 5 e 6, as 3 voltinhas de ponto sobre ponto, e ela ficou desse jeitinho aqui. Na primeira perna, a gente sempre corta o fio, aí você vai cortar o fio aqui, né, e vai fazer outra peça igual a essa, porque a gente precisa das 2 perninhas pra gente poder subir o nosso corpinho. Aí você pausa o vídeo aí, faz a sua outra perninha, e aí depois você continua, tá bom?
Eu já tenho aqui, né, a minha perninha feita, ó. Tá vendo? Eu já deixo ela prontinha pra agilizar um pouquinho mais aqui o vídeo, tá vendo? As duas do mesmo tamanho. E agora a gente vai fazer a união dessas duas peças, tá vendo? A primeira peça aqui, eu cortei o meu fio, né? Até cortei grande demais, mas depois ele entra tudo aqui dentro, aí não tem problema nenhum, tá? E na segunda perninha eu não cortei o meu fio, tá? Eu deixei aqui na agulha, ó. Vou até tirar esse fio daqui da perna, puxar aqui pra dentro, pra não confundir na contagem. E a gente vai fazer a união dessas perninhas. Na 7ª volta a gente faz a união, tá? E como que a gente vai fazer a união? Tá aqui com o nosso fio na agulha. E agora a gente vai fazer 4 pontos juntando essas perninhas assim, ó. Eu pego, por exemplo, tá vendo aqui? Nessa perninha, 1, 2, 3 aqui, mais ou menos nesse ponto aqui. Aí tá inserida a agulha aqui nesse ponto, então eu pego aqui, ó, esse já puxo, tá vendo? Ó, já puxo bem pra ficar bem firme e faço o meu ponto. Quando eu for pegar o segundo ponto, eu já pego aqui, ó, na primeira perna, na segunda lá, eu vou lá, pego também na segunda e puxo o meu ponto e faço 2 pontos. Aí o terceiro ponto na primeira perna, na segunda perna, terceiro ponto e o quarto ponto aqui. Como terminou aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó, a primeira perna, como terminou aqui, ó, tá vendo? Nesse ponto, a gente pega ele segurando, ó, segurando para não desmanchar. A gente pega aqui o nosso primeiro fio, ó, tá vendo? Tá na agulha aqui na primeira perna, na segunda, puxo, tirar esse fio daqui e faço o meu ponto, ó. Aí esse fiozinho aqui, ele já vai ficar escondidinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou aqui dentro. Deixa eu só esconder bem esse fio. Puxa bem ele pra ele ficar bem. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Pegando as duas perninhas e juntando assim as duas perninhas. Juntar as pernas assim é bom porque ela não fica com nenhum espacinho entre elas. Por ser um bichinho, um personagem, né? Eu prefiro fazer os meus pockets assim, tá vendo? Ó, eles não têm o espaço entre as pernas e fica um formatinho bem bonitinho, tá? Mas dá pra fazer também com a correntinha aqui e deixar eles mais espaçadinhos. Mas isso daí eu mostro pra vocês, é uma outra técnica e eu mostro pra vocês depois, tá? Esse estilo aqui que eu faço pocket, eu faço ele sem o espaço, tá bom? Depois que eu fiz esses 4 pontos aqui, nessa primeira perna aqui, que a gente vai contar a primeira perna com a esquerda aqui, ó, tá vendo? Essa é, na verdade, com a direita, né? Porque depois que ele virar, ela vira a direita aqui. Nessa primeira perna aqui, a gente vai fazer 15 pontos, tá? Então, eu já venho aqui, ó, né? Segura aqui, ó. Eu terminei nesse ponto aqui, nesse próximo aqui eu já faço o meu primeiro ponto. Puxo bem aqui na agulha para não ficar folgado nem com espaço. Seguro esse fio aqui já para dar uma escondida nele, ó, e já faço o meu primeiro ponto. Puxa bem, tá? Para ele não ficar com espaço nenhum ali, nenhum buraquinho. Ó, aí vou fazer 2, 3, 4, 5. 15 pontos. E agora eu vou fazer 15 pontos na outra perninha também, tá? Aqui já tem um ponto. 1, 2, 3, 4, 5,
fiz 15 pontos nessa perna, 15 pontos nessa perna aqui também, ficando um total com 30 pontos. E essa é a parte das perninhas. E agora a gente vai subir o nosso corpinho do nosso cookie, né? Do nosso coelho, tá bom? Então, nós vamos subir aqui o corpinho do nosso coelho. A gente vai fazer da volta 8, né? Que é essa volta que a gente fez a junção aqui, a união, foi a volta 7. Então, a gente vai fazer da volta 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 voltas, tá? Da volta 8 a 14, ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuição, porque agora a gente só vai subir o nosso corpinho aqui, ó, corpinho do nosso coelhinho, tá bom? Então, a gente vai fazer da volta 8 a 14, ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, tá? Então, eu pego aqui, ó, o meu primeiro ponto aqui, já faço um pontinho, ponho o meu marcador, agora é importante pôr o seu marcador, tá? E aí, eu vou fazer as minhas voltas aqui, ó. Vou fazer ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, tá bom? Eu vou fazer as minhas voltas aqui e volto para mostrar para vocês como que ficou, certo? Vou fazer minhas voltas e volto aqui para mostrar para vocês. Galera, voltei aqui, ó, terminei as minhas 7 voltas, né, que eu falei pra vocês que era 7 voltas, da 8 a 14, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e ele ficou assim. Agora, na volta 15, a gente vai fazer umas diminuições aqui, pra ele dar uma leve fechadinha. A gente não vai fechar tudo, porque ela fica com uma aberturazinha assim pra costurar na cabeça. Gente, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês. Aqui onde eu moro é muito barulhento. Então, assim, vira e mexe, pode ser que vocês escutem som de música, cachorro latindo, moto passando, gente gritando. E então, assim, peço só que vocês ignorem, tá? Porque não importa o horário que eu escolha pra gravar aqui, sempre vai ter qualquer tipo desses barulhos, tá bom? Então, assim, aqui é realmente barulhento. Então, voltando aqui, a gente vai fazer agora a última volta, tá? Ela vai ser essa volta de diminuição, mas vai ser a última volta pra gente finalizar o corpinho do nosso cu, tá? E ele fica assim, tá vendo? Emenda lá, bonitinho. O corpinho, ele é bem pequenininho e muito rápido até de fazer. Na verdade, por mais assim que ele tenha peças soltas pra fazer, ele é super rapidinho. Todos eles, tá? São super rapidinhos pra fazer. Tem um ou outro ali só que dá um pouco mais de trabalho, mas não é muita coisa não, tá? Eles são rápidos. Eu procurei criar umas receitas rápidas de serem feitas justamente para agilizar, né, no processo de confecção deles, né? Tá vendo? Que eles são pequenininhos, são chamados pockets, né? Amigurumis de bolso, que dá para carregar no bolso também, dá para deixar como coleção. E essa coleção aqui do Beat One, eu fiz com todo amor e carinho e agora estou passando aqui para vocês. Mas vai ter outras coleções aqui no estilo pocket, tá? Já estou preparando para trazer aqui para vocês. Então, vamos voltar aqui. Então, essa é a nossa última carreira de número 15. Eu já tirei aqui meu marcador, ó. E a gente vai fazer um ponto e uma diminuição em toda a volta. A gente está com 30 pontos aqui, a gente vai ficar com 20 pontos no final da carreira. Fiz meu ponto, voltei o marcador e agora a gente vai fazer a diminuição, que é pegando as alcinhas da frente do primeiro e do segundo ponto e fazendo um ponto. De novo, um ponto e no próximo uma diminuição. Vou fazer mais devagar para se vocês não pegarem, pegar um ponto e uma diminuição. Alcinha da frente, puxa e faz a diminuição. Então, eu vou fazer isso por toda a minha volta. Eu vou fazer a minha aqui e volto para mostrar para vocês. Ó, galera, voltei aqui, tá vendo? Já fiz o meu
minha carreira de diminuição, que é um ponto e uma diminuição. Viu que ele já deu uma leve fechadinha e é só essa que a gente vai fazer, tá bom? A gente não vai fazer mais, a gente não vai fechar mais, porque essa daqui vai ser para fazer a costura da nossa cabeça, a cabeça do nosso bichinho aqui, tá? Ó, se vocês observarem aqui, ó, tá vendo? Bem aqui a costura do nosso bichinho. E aqui o que eu vou fazer agora? Eu corto um fio, eu corto grande mesmo, eu prefiro que sobre, e vou deixar aqui para costura da cabeça do nosso coelho. Aqui vocês já podem encher se quiserem, eu coloco um pouquinho de enchimento, principalmente na parte do pezinho ali, porque a parte importante do nosso amigurumi é o enchimento também, tá? Se ele ficar muito murchinho, ele fica feio. Se ele ficar muito cheio, estufado, mostrando os pontos, ele também fica feio. Então, eu coloco aqui, ó, e vou ajeitando. Coloco bem aqui assim, porque o corpinho aqui, ele já está prontinho. Viu como é rápido fazer o corpinho? Tá, então eu coloco aqui um pouco. Aqui em cima eu deixo pra colocar, terminar de colocar. Depois, quando for costurar a cabeça, eu coloco mais. Tá? Então eu coloco só uma boa quantidade aqui. Depois eu só vou acrescentando mais. Certo? Pois que, ó, como ele fica. Uma gracinha já, né? E agora a gente vai fazer o quê? Reservar esse corpinho aqui e vamos fazer as outras partes, que por mais que ache que é demorado, não é super rápido e fácil de fazer. Então, bora lá para as demais partes. E agora, galera, antes de fazer a cabeça dele, que é a parte que dá um pouquinho mais de trabalho só, porque elas têm mais carreiras, vamos fazer os bracinhos. Eu já tenho um bracinho aqui feito. Eita, como eu botei filmes. Eu já tenho um bracinho feito aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Pequenininho, super rapidinho de fazer. Eu vou só finalizar ele aqui com vocês, porque eu até esqueci de finalizar. Aqui eu finalizar só por um pouquinho de enchimento, que eu nem tinha colocado ainda. Ó, ferramenta super importante, que é o palito de churrasco cortado. Tá vendo? Eu coloco um pouquinho aqui de enchimento no bracinho. Eu vou fazer o bracinho com vocês aqui, tá? Pra mostrar pra vocês como que faz. Aqui o bracinho feito. Vou desmanchar uns pontinhos aqui. Eu só vou dobrar aqui no meio, aqui assim, ó, porque ele fica mais fácil pra ser costurado no braço. Tá prontinho aqui, eu só dobro e vou pegar a ponta da frente e de trás. Só que eu vou mostrar com bastante calma quando a gente estiver fazendo eles, tá? Que antes da cabeça a gente vai fazer este bracinho aqui, ó. E, ó, eu vou puxar, esse fio eu vou usar pra costurar e tá prontinho. Então, bora lá aprender a fazer esse bracinho aqui, super fácil. Já tem um feito, reserva, vamos fazer outro. A gente começa ele com o fio amarelo, tá? A gente começa com o fio amarelo. Você viu que na pontinha dele, a mãozinha dele, amarelo. E é fácil e rápido, ó. A gente começa com o nosso anel mágico, como vocês já estão acostumados aqui de ver. 6 pontos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente fecha o anel mágico. E agora, a gente vai fazer, de vez a gente fazer 6 aumentos, a gente vai fazer só 4 aumentos, que a gente vai ficar com menos quantidade de pontos aqui, porque o bracinho é um pouquinho menor, não vai ficar com 12 pontos, tá? Então, a gente vai fazer 4 aumentos aqui de cara. Então, a gente vem aqui no primeiro ponto, faz um aumento. O primeiro ponto é sempre chatinho de pegar, porque ele tá mais apertado.
mas dá pra pegar 1 ponto, 2 pontos no primeiro pontinho aqui, um aumento. Já vim com meu marcador no primeiro ponto, eu fiz um aumento, 2 aumentos, 4 pontos, 3 aumentos, 6 pontos, 4 aumentos, 8 pontos, certo? Fiquei com 8 pontos aqui. E agora, nesses últimos 2 pontos que sobraram, eu vou fazer um ponto em cada, ó. Um nesse e um nesse. Totalizando aqui a minha volta com 10 pontos. É só você contar aqui, ó. Vamos contar junto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos, certo? E essa é a pontinha do nosso bracinho. E agora, vou tirar aqui meu marcador, que a gente vai trocar de cor. A gente vai pôr o fio rosa. Vou trocar de cor aqui. Deixa eu puxar meu fio rosa aqui. E vou fazer ponto, a partir da volta 3, ponto sobre ponto, em toda a minha volta. Ó, vou começar aqui no próximo pontinho aqui, ó. 1, 2, sem aumento e sem diminuição, só ponto sobre ponto. 3, 4, 5, ele já vai começando a virar. 6, 7, 8, 9. Antes de fazer esse 10 aqui, já vou, tá vendo esse fiozinho aqui que a gente tava fazendo a troca? Tá? Eu puxo ele aqui e vou fazer o ponto 10 aqui, ó. 10, tá vendo que ele começa a emborcar? Aí você arruma pro lado certo. Corta aquele fio, né, que tá no novelo. Opa, cadê nossa tesoura? O fio que tá no novelo. Eu procuro sempre amarrar, tá vendo o fio rosa aqui com o fio que estava no novelo. Esse é do anel mágico, esse aqui estava no novelo. Eu amarro para uma maior segurança, mas ele já está firme aqui, tá? Mas eu ainda assim prefiro amarrar para não correr o risco de soltar, certo? E essa foi a volta 3, a volta da troca de cor. Contando com essa volta, a gente vai fazer até a volta de número 8. Deixa eu ver se é a volta de número 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso mesmo. Até a volta de número 8. Ponto sobre ponto, ó. Já vou puxar aqui, ó. Apertar bem aqui. Vou puxar no próximo ponto aqui. E como eu falei pra vocês, eu sempre... pecinhas pequenas eu sempre marco, tá? Então eu vou marcar a partir dessa volta aqui 3, pra mim saber que é a partir da volta 3 que eu tô contando, ó. Dessa primeira aqui de baixo, com os outros fios, ó. Eu vou saber qual que é a 3 por conta da troca de cor, tá? Mas eu sempre marco aqui onde que começa a minha carreira aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou fazer ponto sobre ponto com 10 pontos em cada voltinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu tirar esse fio aqui. 5, 6, 7, 8, 9. As peças pequenas parecem ser fácil, mas não é muito não, viu? E 10. Tá vendo? Elas são muito juntinhas. Tá vendo? Então, essa foi a minha volta de número 4. Eu escondo esse fio aqui. E agora eu vou fazer até a minha volta 8. Lembrando que é da volta 3 até a 8, ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Eu vou fazer e volto para mostrar para vocês como que ficou esse outro bracinho aqui. Voltei aqui, galera.
Já fiz, tá vendo? Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, a gente coloca um pouquinho de enchimento. Deixa eu só ver se eu consigo puxar esse fio aqui que eu marco. Não dá pra puxar, a gente corta. Às vezes eu não consigo puxar e eu corto, tá? Ó, coloco um pouquinho aqui de enchimento. No bracinho não precisa ser muito, tá? Ele é pequenininho. Tá vendo? Cortar aqui o fio. Passou mais um pouco. Um pouquinho. E aí agora a gente vai fechar esse bracinho pra ficar igual aquele outro. Igual vocês viram fazendo. Tá vendo? E como que a gente faz isso aqui? Eu procuro me basear na troca de cor aqui, ó. Só pôr esse fio aqui pra dentro, tá vendo? Aqui é a troca de cor. Então, eu procuro me basear nela porque ela vai ficar escondidinha, essa troca de cor aqui. Eu gosto de deixar, tá vendo aqui a troca de cor? Eu gosto de deixar ela escondida no amigurumi, tá? Sei que tem muita gente que nem repara nessa troca de cor e tudo mais, mas quanto mais escondida ela ficar, ela fica melhor, tá bom? Ó, eles ficam assim. Então, como que eu faço? Como eu vou ter que juntar esses fiozinhos, tá vendo aqui a troca de cor? Se eu terminei e tiver muito aqui pro meio, eu venho e desmancho. Quando eu dobrar aqui e tiver, tá vendo? Eu tenho que dobrar assim, ó. E se eu ver que tá muito aqui, eu desmancho 1 ou 2 pontos. Aqui eu vou desmanchar só um, pra ficar bem aqui assim, ó. Tá vendo? Eu tô dobrando, tá ficando bem aqui. Aí eu venho com a minha agulha, passo o fio pra frente aqui assim, ó. E aí eu insiro a minha agulha aqui e do outro lado, lá no ponto, ó. Tá vendo? E aí eu puxo, fechando a minha peça. Assim, aí no próximo ponto aqui também, acho que dá uns 4 pontos aqui. Ó, 2, assim fica mais fácil de costurar na peça. 3, ó, e 4, o último aqui, tá vendo? Ó, fechei a minha pecinha, fechei o meu bracinho, tá vendo? Os 2 bracinhos, às vezes é só questão de ajuste, tá? Parece que um é maior que o outro, mas é só questão de ajuste. Ou, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, isso mesmo. Aí eu venho, corto meu fio, deixo um pedaço para costura, que a gente vai costurar na peça, puxo aqui, né, finalizo. E tá pronto, eu reservo meus bracinhos que estão prontos, tá? Você faz outro igualzinho a este, da mesma forma, ó, reserva. Então, a gente vai reservar os bracinhos e o corpinho e vamos fazer a cabeça do nosso cuco.